E aí, nós já temos a resposta? Beleza, parabéns. Tá certo? Porque é uma questão do dia a dia. São equações paramétricas. Tá certo? São questões de movimento. Olha aqui. Diz assim. Então, vamos só checar o gabarito. Dois corpos, A e B, que se encontram em movimento retilíneo em trajetórias distintas, são descritos pelas seguintes equações. Nessa equação só envolve x e y. Aí o x é em função do t e o y também em função do t. Então, como é que você, respectivamente, né? Dessa forma, os dois se encontrarão no ponto P de coordenadas. Então, a ideia da questão é essa daqui. Então, o que que nós temos? Nós temos uma equação, ó. Nós temos 2x, tá certo? Menos y, isso é igual a, ó, 2x menos y é igual a 8. A outra equação, x igual a t e y igual a menos t mais 10. Pronto, essas informações estão aqui, ó. 2x menos y igual a 8, x igual a t e y igual a menos t mais 10. Certo? Ora, para resolver, ó, aqui nós temos, na realidade, 3 elementos desconhecidos. Então, deixa em função de duas, de x e y. Então, onde elimine o t. Onde tiver t, eu vou botar x. Então, a equação, ela passa a ser, ó, né, menos t. Então, eu boto quem? Menos x, mais 10. Então, passo a ter, ó, essa equação e essa daqui. Então, o que que nós temos aqui? Que encontrar o x e o y que satisfaça quem? Satisfaça as duas. Se eu quiser substituir direto, posso substituir. Se não quiser, eu faço isso aqui. X mais y é igual a 10. Então, um sistemazinho, 2x menos y é igual a 8. E a outra equação, x mais y, certo? X mais y igual a 10. Método da adição, porque existe simetria. Quando você somar membro a membro, você elimina a presença do y, né? Aí faz o pituzinho. 2x mais x, eu passo a ter 3x, né? Eu passo a ter 3x, sem problema nenhum, é igual a 18. Pronto. Passa dividindo, então 18 dividido por 3, então x é igual a 6. Sabendo o valor de x, eu chegarei ao valor do y, ou nessa equação, ou nessa equação. Como x é 6, então fica 6 mais y igual a 10. Deslogo para o outro lado, então y é 10 menos 6. Então, y é igual a 4. Então, o que que está dizendo? A ideia da questão é essa daqui. Qual é? Você tem um corpo aqui, outro se movimentando. Tá certo? No sistema XY, ele se encontra. Primeiro vem o x, que é 6. Depois vem o y, que é 4. Certo? O x, que é 6. E depois o y, que é 4. Isso nós chamamos de par ordenado. Tá certo? Então, nós temos um movimento, tá certo? Retilíneo de A e de B. E quando eu igualo as equações, eu estou encontrando o ponto comum. Então, o ponto comum é, na realidade, ponto P, que é 6 e 4. Está o gabarito 6 e 4. O gabarito é C, certo? O gabarito é C. Então, item correto, C de casa. Essa foi a questão de número 14. Agora nós temos uma bem parecidinha.
a questão de número 15. É uma interpretação gráfica, o forte. Dois atletas, veja a questão. Dois atletas, A e B, fazem teste de Cooper numa pista retilínea, ambos correndo com velocidade constante. Então, ambos correndo com velocidade constante. A distância D que cada um percorre é mostrada no gráfico abaixo. Então, está mostrando aqui, ó, o 10, ó, tempo 10 minutos, a unidade é minutos. 10 minutos, ele anda, a distância percorrida é metro. 10 minutos, ele anda 500 metros. Ó, 20 minutos, o B, informação do B. Informação do B aqui. Agora, informação do A. 20 minutos, anda 300. Com base no gráfico, o atleta correto, alternativa correta. Eu quero alternativa a certa. Senhores, o que é que nós lembramos sobre velocidade? Vamos refazer. Eu gosto muito de lembrar a vocês, certo, que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Espaço dividido, velocidade, certo? Velocidade é espaço, distância dividido pelo tempo. Pronto. Essa informação, certo? Essa informação você tem na questão. Pronto, agora vamos lá. O atleta A, o atleta B. Vamos entender a velocidade dele. Do atleta A, do atleta B. Pelo gráfico, ó. Quando B, velocidade do B, ó, ele não andou 10 minutos, qual foi a distância? 500. Então, a velocidade, ó, a velocidade do B é espaço, ele andou, ó, é espaço, a velocidade é espaço, B, lembre, B, qual foi a velocidade do B? Ele andou 500, olha no gráfico, ele andou 500 metros no intervalo de 10 minutos. Se eu simplificar, então a velocidade foi de 50 metros, a velocidade de quem? Do B, 50 metros por minuto. Essas são as unidades que eu tenho. Velocidade do, certo, ó, velocidade do A. Olha para o gráfico. Tempo, 20. Né? Qual foi o espaço que ele percorreu? 300. Qual foi o tempo? Em 20 minutos. Simplificando um pouco, isso aqui dá 15 metros por minuto. Pronto. Então, nós temos aí a velocidade do A e a velocidade do B. Vamos às informações. Pronto, olha aqui. A distância percorrida por B foi 500 metros. O tempo foi 10. Então, 500 dividido por 10, velocidade de B. Velocidade do A percorreu 300 em 20 minutos. Correto. A é mais veloz do que B. Então, deixa eu pegar os dados aqui para facilitar um pouco. Certo? Vamos pegar os dados. Ó, velocidade do B foi 50. Velocidade do A foi 15. Então, vamos pegar. Então, velocidade do B, deixa eu colocar aqui porque facilita um pouquinho. Velocidade do B foi de 50 km, ou 50 metros por minuto. Velocidade do A, certo? Velocidade do A foi de 15 metros, que a unidade é metros, por minutos. Pronto. Essas informações foram calculadas. Agora vamos
Vamos analisar item por item. A é mais veloz do que B. Não é verdade. Então, essa está errada. Eu quero a correta. B percorre 1 km em 20 minutos. B percorre 1 km em 20 minutos. B, não sei, eu tenho que fazer as contas. Mas B é mais veloz do que A. Certo, B é mais veloz do que A, pois percorre 400 metros em 5 minutos. A e B correm na mesma velocidade. Não é verdade. A percorre 400 metros em 30 minutos. Então, eu tenho que verificar uma por uma desses 3 itens aqui para saber o que é correto. Então, vamos começar por B. B percorre 1 km em 20 minutos. 1 km, o que é 1 km? Ó, 1 km, se eu transformar em metro, então, ó, 1 km, se eu transformar em metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Se eu dividir por 20, que é a velocidade dele. Lembre, eu estou analisando o item B. Então, ó, ele percorre 1000 km em 20 minutos. Então, eu pôr quilômetro por minuto. Essa é verdade se essa velocidade der igual à velocidade do B. Tá certo? Se der, beleza. Se não der, está errado. Então, isso aqui dá quanto? 50 metros por 20 minutos. Então, essa está correta. Não precisa fazer transformação nenhuma. Aqui é a mesma coisa, ó. A e B correm na mesma, ó. B é mais veloz do que A, pois percorre 400 metros em 5 minutos. Se você pegar 400 e dividir por 5, tá certo? Vai dar 80. Não é a velocidade de B, não é 80, é 50. Ó, A percorre 400 metros em 30 minutos. Pegar 400 e dividir por 30 não dá a mesma velocidade. É só verificar isso. Então, o item correto é o item B. Pronto, o item correto é o item B. B percorre 1 km em 20 minutos. Alguns alunos fazem o quê? A transformação, transforma, mete, multiplica, divide. Quando ele faz isso, é só calcular a velocidade em situações diversas e comparar com a que você tem. Então, vamos agora à questão de número 16. Newton quer imprimir folhetos com a propaganda de uma empresa. Na gráfica A, o custo para a montagem deste folheto é de R$ 120 e o valor da impressão por unidade é de 20 centavos. Isso é na gráfica A. Esse é o custo da gráfica A, certo? Da gráfica A. A gráfica B, ó, agora é o custo da gráfica B, cobra 80 centavos para a montagem e 20 centavos para a impressão de cada unidade. Após uma análise cuidadosa, Newton concluiu que, pronto, deixa as opções para ser analisado depois. Então, nós vamos agora, isso, gente, é uma resolução gráfica, análise de gráfico. Então, veja comigo. Na empresa, na gráfica A, certo? Na gráfica A, nós temos a seguinte condição. É 120 mais 0, a montagem, 120, 0,20 centavos por cada, ele diz, ó, na gráfica A, o custo da montagem desse folheto é R$ 120, então eu botei aqui, R$ 120, e o valor da impressão por unidade é de 20 centavos. Aqui é a unidade. Na gráfica B, então nós temos, na gráfica B, nós temos, certo? Cobra R$ 80, certo? R$ 80 para a montagem e 25 centavos por cada, tá certo? Impressão por cada unidade. Ora, nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que observar, onde A é igual a B. A quantidade onde A é igual a B. Então, a minha primeira preocupação é onde A foi igual a B. Então, esse valor aqui, ó, um X, você tem uma quantidade maior. Então, o que eu faço? Eu vou descrever 80 mais 0,25x é 120
mais 0,20x. Desloca de um lado para o outro, né? Então eu tenho 0,25x menos 0,20x é igual a 120 menos 80. Ora, 0,25x menos 0,20x dá 0,05x. 120 menos 80 dá 40. Para facilitar minhas contas, eu devo multiplicar por 100, para evitar essa casa decimal. Então, 5x, ó, se eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar, pronto. Aí, o que que eu tenho aqui? 4.000 dividido por 5 dá 800. Esses 800 caracteriza a quantidade, tá certo, de unidades, né? É a quantidade de unidades que eu devo imprimir para que, tanto faz eu imprimir na gráfica A ou B, o custo é o mesmo, é onde A igual a B. Até aí uma maravilha, professor. 800. Aí eu vou ficar testando? Não. Olha o que que nós temos para mostrar a vocês. Certo? O que que nós temos para mostrar, tá certo? Para mostrar a vocês. Olha, o A, tá certo? A equação é 120 mais 0,2x. B, isso não é função de primeiro grau, é 80 mais 0,25x. Se nós fizermos os gráficos, nós temos isso aqui. Se nós fizermos os gráficos, aqui eu tenho x e aqui eu tenho a quantidade. Então, ó, o A começa, ó, de 120. Ó, o A começa de 120. Isso aqui é o A. Ele começa de 120, que é a taxa. E o B começa, ó, de 80. Então, ó, B começa de 80. Zero, ó, zero quantidade. Isso aqui é zero quantidade. Pronto, isso aqui é B. Ó, o A começa do 120. Então, nesse ponto aqui, é o que nós encontramos. Nós encontramos 800. Então, vamos analisar o gráfico. Vamos analisar o gráfico. Até 800 unidades, se eu comprar 800 unidades, até 800, ó, é melhor, tá certo, ó. Até 800 é melhor eu escolher quem, ó, eu gasto quem? Essas colunazinhas, eu gasto B. Até 800 eu gasto B. Até 800 é melhor encomendar pelo B. Mas se passarmos de 800, observem aqui, está relacionado com quem? Essa colunazinha verde está relacionado com a gráfica A. Então, lembre, até 800, certo? Até 800 eu uso a B. Se eu for mandar mais de 800, é aconselhável quem? A A, por causa do custo. Tá legal? O gráfico, ó. O custo é essas colunazinhas aqui, ó. Se eu escolher, ó, se eu escolher B, eu vou pagar mais, ó. Eu vou até lá em cima. Então, escolhendo A é melhor. Então, agora eu posso, nas opções, veja agora, na opção A, ele diz, é vantagem fazer a encomenda na gráfica B. Ó, é vantagem na gráfica B para qualquer quantidade do folheto. Não. Na B só é vantagem se for entre 0 e 800. Na B só é vantagem entre 0 e 800. A A está errado. A gráfica A oferece um custo menor que B, para o número de folheto menor do que 800. Não.
A gráfica A, ela tem um custo maior. Lembra, essas colunazinhas é custo. Então, ela tem um custo maior. A gráfica A, de 0 a 800, ela tem um custo maior. Ela tem um custo menor depois de 800. Então, está errado. Se encomendar 1000 folhetos, folheto da gráfica B, se eu encomendar 1000 folhetos na gráfica B, tá certo? Irá gastar 320. Ora, 1000 folhetos é isso aqui. Se eu encomendar 1000 folhetos na gráfica B, aí eu tenho que fazer as contas. Então, é 80 mais 0,25 vezes 1000. Certo? Ora, 0,25 vezes 1000, então nós vamos ter 250. 250 mais 80, 250, então dá 330. Então, 1000 folhetos na gráfica B, eu vou pagar 330. Está errado. Ele diz que vai pagar 320. Não, vou pagar 330. O item D diz, se desejarmos 1000 folhetos, gastará menos se encomendar na empresa A. Se eu desejar 1000 folhetos, gastará menos, 1000 folhetos, não precisa nem fazer conta. Eu gasto, se eu encomendar 1000 folhetos, eu vou gastar menos na empresa A. 1000 folhetos na empresa A. Na empresa B, eu vou gastar isso aqui. Então, o item correto, D. Se desejar 1000 folhetos, que está acima, à direita de 800, gastará menos se encomendar na empresa A. Então, resposta correta, certo? D de dado. Sim, desejar 1000 folhetos, então, item correto, D de dado. Ok? Então, D de dado. Essa foi a questão de número 16, ok? Vamos para a questão de número 17. Pronto, eu tenho um gráfico. Analiso o gráfico e a tabela. Pronto, eu tenho esse gráfico e tenho essa tabelazinha aqui. Está aqui os dados, né? O gráfico, combustível, preço por litro em reais. A gasolina, R$ 1,50. Álcool, 75 centavos. Pronto. A informação que eu tenho, estou vendo aqui no gráfico, que 1 litro, isso aqui é o consumo, né? A gente chama de quilometragem. 1 litro de álcool, eu consumo, eu ando 10 quilômetros. 1 litro de gasolina, eu ando 14 quilômetros. Pronto. 1 litro de álcool, pelo gráfico, ó. 1 litro de álcool, é aqui, eu consumo 10 quilômetros. Eu ando 10 quilômetros. Com 1 litro de gasolina, eu ando 14 quilômetros. Agora, veja comigo. Ele pergunta, de acordo com esses dados, a razão entre o custo do consumo por quilograma do carro a álcool e a gasolina. Ora, de acordo com esse dado, a razão entre o custo de consumo por quilômetro dos carros a álcool e a gasolina é... Então, qual é o consumo? Preste bem atenção. 1 litro, álcool e gasolina. Quando eu andar 10 quilômetros, eu vou gastar, 1 litro de água não é 75? Se eu andei 10 quilômetros, então esse aqui é o meu custo. Gastei em 10 quilômetros. 1 litro de gasolina não é 1,50? Eu andei 14 quilômetros. Então, esse é o custo de cada, tá certo? De cada quilômetro. Repete a primeira, divisão de fração, 0,75. Repete a primeira, sobre 10, vezes o inverso. O inverso fica 14, 14 sobre 1,5. 1,50. Esquece casas decimais. Eu tenho, duas casas. Então, é como se eu tivesse 75 dividido por 150. Por 75 dá 1, por 75 dá 2. Certo?
dá 2. Posso simplificar, ó, por 2 dá 7, por 2 dá 1. O que fica em cima? Simplesmente 7. O que fica embaixo? Simplesmente 10. Então, resposta, 7 décimos. 7 décimo está no item D de dado. Pronto, 7 décimos está no item D de dado. Ok? Então, veja agora. Pronto, questão bem interessante. Então, a questão agora de número 18. Certo? Essa questão de número 18. Início de uma festa, às 21 horas. Entraram os 2 primeiros convidados. Certo? A partir daí, entravam a cada 5 minutos 2 convidados a mais do que a quantidade anterior. Às 22 horas, saíram 3 convidados. Certo? A partir daí, saíram a cada 6 minutos 3 convidados a mais do que a quantidade anterior. Às 23 horas, certo? Às 23 horas e 2 minutos, o número de convidados presentes na festa era de... Meu amigo, essa questão eu coloquei aqui e depois eu vi a lindeza da questão. Essa questão, na realidade, se usa progressão aritmética. Tá certo? Progressão aritmética. Não é, como a gente diz, chegou e resolveu. Eu vou dar só uma pausazinha aqui e vou só checar, volto já. Vou checar essa questãozinha de gráfico. Novamente, uma questãozinha de gráfico, que é a questão 19. A questão de número 18, eu volto já, tá certo? É só para poder explicar uns detalhezinhos. Então, o nosso tempo nessa aula vamos trabalhar essa questãozinha aqui. Ele diz, ok? Então, ó, ele diz assim, em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. 3 portões foram abertos às 12 horas e até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estágio em função do horário de entrada estão contidos no gráfico abaixo. Pronto. O que é que o nosso amigo está querendo na questão? Qual o número de torcedor atingiu? 45 mil. Ó, ele quer saber 45 mil, qual o número de torcedores, certo? 45 mil. O relógio estava marcando 15 horas. E quantos minutos? Então, uma proporçãozinha aqui, ó. Bem simples, uma proporçãozinha aqui. Então, se eu chamar, ó, esse pedacinho eu vou chamar de x, porque eu quero encontrar isso aqui, ó. X, isso aqui, 30 mil para 45 mil, 15 mil. Certo? Chamo de x. Se eu estender um pouquinho para cá, para esse maior, 30 mil aqui dá 60 mil. Ora, se você observar, daqui para cá, né, 4 vezes. Então, se isso aqui é x, isso aqui é quem? 4x. Beleza. Então, ficou simples. Ficou simples, ó. Aqui, 15, para certo, ó, 4 vezes. 15 para 60, 4 vezes. Então, se isso aqui é x, isso aqui será quem? 4x. Tá certo, ó. 15, ó, para lá. Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu só facilitar um pouco. Certo? Então, a proporçãozinha. Então, vamos lá. Se isso, x é isso aqui. Então, esse valorzinho aqui é 2. Certo? Desse maior, ó. Então, aqui eu tenho, só para você, de 15 para 17. Então,
vou fazer com esse primeiro esse triângulo, depois o maior. Então, ó, x está para 2, x está para 2, ó, x está para 2, assim como 15 está para 60. 15 está para 60. Se nós simplificarmos um pouco, aqui dá 1 e aqui dá 4. Então, 4x é igual a 2. Então, x é igual a meio. Meio de hora é 30 minutos. Então, esse pedacinho aqui é x, que é 30 minutos. Então, o nosso tempo foi o quê? B de bola. Então, o item correto, B de bola. Ok? Pronto. Pronto, deixa eu melhorar um pouco. Então, o item correto, B de bola, ok? Daqui a pouco a gente volta para resolver aquela questão, ok?